Fala, Dev, voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje eu estou voltando aqui para trazer algumas novidades que a gente fez no projeto. Na aula passada você pôde acompanhar aí que eu instalei basicamente o Drizzy juntamente com o Expo SQL. E nesse processo de instalação, eu fui particularmente obrigado, forçado a atualizar tudo o projeto, fazer um upgrade mesmo assim do nosso projeto que a gente tinha anteriormente. Eu fiz algumas melhorias, eu fiz também algumas organizações no projeto, tá bom? Que ficou melhor. Agora, o que falta pra gente? Falta a gente dar uma refatorada no código, porque algumas coisas mudou, tem que fazer algumas correções, perfeito? E o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, vamos voltar aqui nas nossas anotações. Deixa eu só carregar aqui. Eu fiz algumas anotações pequenas aqui na última aula. Na aula passada, posterior, que você vai assistir aí, você viu a instalação do Expo, né, SQLite. Você viu aí a configuração do Drizzy ORM, que é um ORM que vai trabalhar com a manipulação dos dados para salvar no banco de dados SQLite, para que você possa não precisar manipular ou fazer carry automaticamente para você não perder tempo montando as carry. Então o Drizzy ele já faz todo esse processo, ele já trabalha tudo certinho, já traz a função montadinha para você, perfeito? E o que faltou? Faltou a gente testar, você ver banco de dados. E claro que testar, depois a gente vai testar depois, mais para frente na prática, você vai ver salvando um banco de dados, mas pelo menos você vai poder acessar o banco de dados que você criou, você vai poder ver a tabela que, não sei se você lembra, a gente tinha uma tabela que a gente tinha criado nesse banco de dados, né? E você vai poder ver esse detalhe, você vai poder atualizar, fazer mudança e a gente vai ver todo esse processo no decorrer da agora para frente, perfeito? E aqui eu tenho uma tarefinha aqui extraordinária que foi a atualização que eu fiz, foi o upgrade do Expo. Primeiramente eu fiz aqui a atualização nesse comando do npx expo install expo arroba a versão 52.0.38. Então basicamente eu fui forçado a fazer a atualização até por motivo do Expo SQLite que eu tinha instalado a última atualização, a última versão do Expo. Então ele basicamente ele tinha uma boa aceitação ali com a última versão do Expo. E assim, por último, eu instalei também, assim, eu instalei esse comando de um traço, eu usei essa flag aqui, ó. Eu usei esse comando npx install e a flag menos fix para fazer a varredura em todas as bibliotecas que eu tenho instalado que ela tem relação com Expo, tipo assim, Expo-fonte, Expo-câmera, Expo-image. Então ela tem, a que tiver toda a parte de relacionamento, ela faz a atualização com a versão, baseando-se na versão atual que a gente tem, tá? Primeiramente eu fiz a atualização do Expo e depois eu executei esse comando aqui, juntamente com essa flag aqui, menos fix, para procurar todo o processo certinho, tá bom? Então, essa tarefa aqui basicamente é uma tarefa já feita, eu já trago aqui para que vocês possam até ter ideia do que foi feito. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês o que eu mudei. Aqui o nosso projeto está executando aqui, né? E eu tirei aquela pasta do SRC que eu tinha aqui, eu botei todas as pastas na raiz. Fora isso, não mudou nada. Legal? Então, nós temos aqui o arquivo do Drizzy. O que tinha que fazer correções? Esse carinha aqui, ó, deixa eu ver aqui, tá falando que tá reclamando de uma biblioteca que não tem Drizzy Kit. E de fato não tem mesmo. Então, é uma biblioteca que eu não instalei aqui no nosso projeto. Ela é instalada aqui. Então, o que eu vou fazer? Essa que legal. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui na onde que eu já tenho Drizzy Kit, eu vou pegar esse carinha aqui, vou matar a nossa aplicação, vou dar um stop aqui, yarn add, e como dependência de desenvolvimento, perfeito? Então eu instalo ela como dependência de desenvolvimento, que eu não preciso dela em produção, é só para me desenvolver, manipular, para me ver os dados mesmo, só para mim, por exemplo, fazer essa configuração aqui do meu arquivo para ele conseguir entender.
Então tá aqui, agora já foi corrigido o erro. É esse detalhe que ficou para a gente fazer depois. Então, o que ficou faltando é pouca coisa para a gente ir corrigindo aos poucos. Eu vou executar minha aplicação de novo, deixa ela executando aí. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês. Tudo aqui ficou a mesma coisa. Então, eu tenho aqui o método Blando, não mudou nada. Eu tenho o Tailwind, que CSS. A única coisa que eu mudei aqui, se vocês for observar, eu tinha a pasta SRC aqui, né, que ele tinha que mapear assim. Eu tirei só aqui desse arquivo essa pastinha. O que foi mudado nela foi só isso, e basicamente é isso. No Tailwind não mudou nada, Native Wind também não. No Babel aqui, basicamente é isso aqui também, não mudou nada, eu só fiz a migração aqui. E o restante das configurações ficou a mesma coisa. Tailwind aqui, o tsconfig não mudou. Basicamente, a estrutura, o que a gente tinha aqui, não foi mudado nada, tá? Então, eu só tirei aquela pasta SRC e coloquei toda a pastinha que a gente tinha no projeto. O projeto anterior colocamos na raiz aqui, perfeito? Então foi basicamente isso que foi feito. A pasta assets aqui eu tenho só uma, anteriormente eu tinha uma aqui fora e outra dentro de SRC, então praticamente eu migrei as duas, ficou uma só. O que foi feito dentro do código, pessoal, é muito importante. Aqui em componentes foi feito manualmente todas as correções. É importante você entender isso, porque eu tirei todas as pastas que tinha mapeado com SRC, porque eu não tenho mais SRC, eu tive que tirar ela de todos os arquivos, tá bom? De todos os arquivos foi feito esse processo, foi feito manualmente, de arquivo por arquivo. Eu já passei por esse processo pessoalmente, eu já passei por esse processo assim, trabalhando comercialmente, de você ter que passar por um processo de trocar uma ferramenta ou fazer uma migração e você ter que fazer a refatoração. A refatoração, para evitar falhas, ela tem que ser manual. Você passar arquivo por arquivo, verificar, analisar certinho o que vai tirar, executar e corrigir o que ficou, o que for analisando, corrigindo, para não ficar erro para trás, né? Então, assim, a refatoração ela é bem manual. Lembrando, esses outros arquivos, database aqui, esse aqui é um mock que a gente tinha, né? Não mudou muita coisa. Mudou alguns arquivos aqui dentro, por exemplo, que eu tinha importação assim, ó, src barra, eu só tirei o src, não tem mais. Então, é isso que mudou. Aqui dentro dos arquivos, dentro da pasta componentes, que tinha todos os arquivos, foi corrigido isso. Caminho só importação, que foi tirado o src da onde que tinha. E outro detalhe importante aqui, dentro da pasta app, o que a gente coloca aqui dentro vira rota. O que foi feito foi correções aqui também referente a src. Todos os arquivos que tinha importação de src, a gente tirou. Então a gente tirou ele porque não tem a pasta SRC mais, a gente está importando a raiz. Foi basicamente isso, passei arquivo por arquivo para fazer esse processo também, para fazer essa correção. E agora, claro que vai faltar alguns detalhes. E outro detalhe que eu fiz e eu já corrigi também é o meu assets aqui. Esse ícone aqui de dentro, essa bolsinha, ele estava muito grande, então ele estava com aquela parte verde. Eu fui lá no Figma, eu vim aqui no Figma, aqui ó, aqui no Figma, onde que eu tenho ele. Deixa eu ver aqui. Esse carinha aqui, ó. Então, esse cara aqui, eu vim aqui só diminuir ele. Eu só vim aqui e diminuir esse cara aqui. Então, essa imagem aqui, ó, eu só deixei, ele tava com 700 por 700. Eu diminuí ele 400 por 450 por 450 e centralizei ele e gerei novamente. Só foi basicamente isso que eu fiz para que eu possa ter renderizado ele. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui na nossa tarefa, na nossa organização, eu vou arrastar para cá a instalação do Expo, SQLite, e a instalação do Drizzly, ORM. E a gente vai testar agora, a gente vai acessar o banco de dados, eu vou mostrar para vocês como que é que faz. A gente instalou um script que faz esse processo para a gente, que a gente digitar Yarn Studio, ele vai lá e executa o Studio para a gente. E é isso que a gente vai fazer agora, fazer um teste, dar uma navegada, deixa só executar aqui a nossa aplicação. Após o término aqui da nossa execução, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá agora ver o nosso banco de dados. Depois que a gente já executou o nosso projeto, a gente vai também conectar
na aplicação e a gente vai ver que o projeto tá a mesma coisa, a nossa cara aqui, a gente tá a mesma coisa, não mudou nada, tá bom? Então a gente deixou o projeto do mesmo jeito e o que que a gente fez? A gente tinha parado, continuou para desenvolver as outras features aqui, para que a gente possa até então instalar o banco de dados. A gente está navegando para as telas aqui, não está voltando, tanto como ver tudo, quando você clica em cima de um item só também, para pegar um item, o detalhe de um item ele não está puxando também, porque a gente não tem essas telas construídas também, né? A parte do nosso header aqui também, ó, da nossa configuração, que foi o que a gente já tinha feito. Então o que que eu vou fazer? Para a gente saber aqui o banco de dados, tudo, para a gente acessar as informações, quando a gente salva alguma coisa, alguma informação aqui, principalmente informação do usuário, se a gente vem aqui ó, em perfil do usuário, eu vou salvar alguns dados, tipo nome, e-mail. Senha eu não vou salvar porque na hora que eu autenticar eu quero que salve um token não a senha, tá? Então é esse token que eu vou ter acesso aqui, eu vou se basear nisso, claro que a nossa aplicação ela não tem banco de dados, não tem nada, mas eu vou se basear nisso, tá bom? Então como que se fosse autenticar, aqui eu teria um nome, um e-mail, né? E teria também o meu token que ele é gerado lá na hora que eu faço a autenticação. E basicamente a imagem, claro que eu vou ter uma imagem aqui também. É claro que seria basicamente esses os dados que eu iria salvar no banco de dados. Então eu vou fazer o seguinte, tem duas formas de você acessar o Drizzly Studio, que é da ferramenta que a gente instalou aqui, ó, desse carinha aqui, ó, Expo Drizzly Studio Plugin. Então na hora que eu executei a minha aplicação a partir desse momento que eu tenho esse plugin aqui ó, instalado, que eu tenho essa ferramenta aqui, na hora que eu executo o Expo, ele gera para gente um acesso que a gente pode fazer, pode realizar esse processo. Então o que que eu vou fazer? Eu estou com a minha aplicação executando. O primeiro teste que eu vou fazer, eu vou executar esse carinha aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. E da onde que eu tirei esse cara aqui? Ó? Eu tirei, inventei? Não, não inventei. Tá aqui na documentação, ó. Drizzly Kit Studio. E aqui fala sobre as configurações, como que é que você faz, a forma de você executar ele no terminal, ou você pode executar ele em modo de comando. Você pode, tem alguns processos aqui, ó, o step de instalação. Então você vai instalar esse carinha aqui e tem o nosso Drizzly Kit Studio, tá aqui, ó. Restart, aí você restart. Esse carinha aqui que eu basicamente coloquei lá no terminal. Legal? Então ele fala para fazer esse passo e depois executar esse carinha aqui, ó. Ele fala que no Safari, no Brave ele vai bloquear, ó. Então no Safari, que é o da Apple, né, que é o navegador da Apple, e no Brave aqui, que é um navegador que ele tem bloqueio adicionado no próprio navegador. Para as pessoas que querem bloquear propaganda, esse tipo de coisa, então é um navegador muito bom. E ele faz o bloqueio automaticamente desse carinha aqui, legal? Então eu vou primeiramente executar esse primeiro comando. Eu, como já estou adiantando, não sei se vai funcionar, mas existe uma outra forma que é mais fácil e sem precisar de fazer a instalação de nada, tá? Eu vou Yarn Studio. Então, ó, executou, deu erro. Ele falou que eu não tenho configurado, está faltando alguma configuração no meu Drizzly config.ts. Então, o que, que eu tenho que fazer? Você vem aqui, olha na documentação, o que, que precisa fazer no Drizzly para fazer esse processo. Então, tá aqui, ó, DB Credential. DB Credential. Você vai adicionar esse carinha aqui lá no seu DB. Postgre, username. Como que eu não tenho DB, eu não coloquei senha, eu acho um pouco mais complexo fazer essa configuração. Eu vou deixar esse carinha aqui, que seria esse aqui, ó. Você vai colocar a porta 3000, ou você pode colocar esse carinha, e eu não tenho senha, não tenho user, então, assim, como que eu não fiz processo nenhum de configuração, vocês acompanhou aqui como que foi o processo aqui do meu DB na hora que eu construí aqui, ó, eu não coloco senha, eu não coloco nada, então a gente fica um pouco mais, você vai ter que fazer mudança, então para a gente não fazer mudança, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no terminal, existe outra forma da gente fazer acessar o banco de dados. Aqui, na hora que eu executo a aplicação no Expo, ele vai aparecer essas informações aqui, esses steps de configurações aqui que o Expo deixa livre para que você possa acessar. Se você quiser acessar o Android, você vai pressionar, acessar na web, você vai pressionar W, ele vai acessar, ele vai abrir na web, ó, para fazer, para abrir em modo de debug, J
Para você dar um reload na aplicação, você vai pressionar a tecla R do seu teclado, que ele vai fazer automaticamente. Tem aqui o toggle menu, que ele vai abrir um menuzinho aqui, que você vai digitar, pressionar AM. Temos Shift M, mais opções, e pressionar o ele vai aqui, o Open Project Coding no editor. Então, beleza, se a gente pressionar não vai adiantar nada, porque já está aberto no editor, né? E eu vou fazer o seguinte, aqui é na hora para que você executa, se você não tiver com o terminal aberto ainda, então ele abre para você. Eu vou acessar esse carinha aqui, ó, esse Shift mais aqui, tá? Então, desse jeito assim, do jeito que está executado, você vai digitar Shift mais, ele vai abrir essas opções aqui, ó. Então, ele vai aparecer essas opções aqui no DevTools para gente. Então, apareceu aqui o Expo Breeze Studio plugin, que foi o que você instalou. Você instalou aqui, ó, ele reconhece aqui automaticamente e aparece aqui, ó. Então você vai acessar esse carinha. Ele vai abrir no terminal aqui pra gente. Ele abriu aqui no outro terminal que eu tenho do lado, tá muito branco, muito claro aqui, né? Mas ele apareceu aqui, ó. Tá aqui a tabela users com o ID, o name, e-mail, password, created at e update at. Então ele criou essas 6 colunas pra gente. É o que a gente tinha configurado, não sei se vocês recordam. Vamos aqui agora no esquema, ó. Tá aqui, ó, ID, name, e-mail, password, created at. Lembrando que eu deixei aqui maiúsculo, então aqui eu renomeio esse carinha aqui, ó, porque eu quero todo minúsculo no banco, eu quero um padrãozinho. Como que eu deixei a tabela com o nome minúsculo, aqui eu coloquei também os campos. Aqui eu não coloquei porque não precisa, porque só tem um nome só, né? Então só tem um nome só e ele não tem um nome maiúsculo aqui. Para não ficar nome maiúsculo no banco, eu coloquei para salvar todo em minúsculo, que é o padrão que você está vendo aqui, ó. Tabela com nome minúsculo e as colunas todo com nome minúsculo. Esse daqui é o banco de dados de dentro da minha aplicação. De dentro desse carinha aqui, ó. Então eu tenho um banco de dados agora nesse celular agora para esse projeto. Legal? Então agora eu tenho esse carinha aqui. Na hora que eu executei aqui, ele já criou um banco de dados para esse projeto dentro do meu celular, que aqui eu estou num celular real, tá bom? Então aqui, essa é a parte que eu queria trazer para vocês, que eu queria trazer que está funcionando, tá aqui funcionando certinho, legal? Então esse aqui tem o Breeze Migration, né, que a gente criou basicamente um banco de dados só, eu fiz uma migração só por enquanto. Então toda vez quando tiver mudança, quando tiver atualização, por exemplo aqui, ó, eu vou dar um exemplo claro aqui, só para que vocês possam entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu adicionar aqui um detalhe interessante já, e a gente vai fazer a migração, você já passar por esse processo de atualização. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero adicionar aqui uma coluna de regra, roles, tipo o que eu quero adicionar admin e se a pessoa é usuário, se a pessoa vai ter acesso, vamos dizer que você está desenvolvendo um back-end aqui, entendeu? E está utilizando o Breeze também, você pode utilizar o Breeze. E eu queria adicionar desse jeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em formato de texto mesmo. Deixa eu já colocar um ponto final aqui para sumir esse erro, né? E eu quero que ele salve como rules, regras mesmo, né? Apesar que eu já nem precisaria, porque o próprio nome já é em minúsculo aqui, como regras. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma enumeração aqui, ó, enum. Eu quero enumerar esse carinha aqui. Ele vai ter aqui uma enumeração admin, e eu vou adicionar aqui também outro detalhe interessante, que seria o user, no minúsculo, tá? Lembrando, no minúsculo, porque aqui tá simbolizando apenas a um usuário, e aqui, ó, fora, eu vou colocar que ele não pode ser nulo, not null, né? E no final eu coloco aqui um default para ele, que eu quero definir um padrão aqui, na hora que eu criar o banco de dados, ele vai ser user. Na hora que ele criar que um usuário, eu quero que ele faça, que ele salve no banco de dados como um usuário padrão. Aí lá dentro você pode mudar, dar permissões para esse usuário e adicionar ele como um admin. Então é isso que a gente fez. O e-mail aqui ele é único também, você pode colocar outros detalhes interessantes aqui. Basicamente foi isso que eu criei aqui. Então como que você faz para atualizar esse carinha aqui sem perder dado nenhum? É o processo que você vai fazer de execução aqui. Deixa só carregar aqui a nossa aplicação. Carregou. Eu vou dar um reload aqui de novo aqui. E a gente tem que matar a nossa aplicação, tá bom? Então eu vou dar deixa eu dar um stop aqui na nossa aplicação. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um yarn
Generator, lembrando que a gente tem esse comando lá na raiz do nosso projeto aqui, ó. Em package, eu tenho aqui o yarn generator, que ele vai pegar aqui o Drizzle Kit e ele vai gerar aqui o generator aqui, ele vai gerar as mudanças, vai fazer análise e gerar as mudanças para nós lá no nosso banco de dados local, perfeito? Então isso eu estou falando localmente. Então o que que eu vou fazer aqui no terminal? Eu vou dar executar, pronto. E deixa eu ver aqui o que foi que ele deu de errado. Raise generator. Aí ele tem aqui um caminho que ele está pegando aqui, ó, DB esquema. Vamos aqui, a gente não refatorou tudo aqui. Eu tenho aqui esse carinha aqui, ó, tá vendo que eu deveria refatorar esse cara aqui, a nossa. Então, agora pronto. Deixa eu limpar. Yarn Generator. E basicamente foi isso. Na aula passada a gente falou que ele tinha criado uma tabela. Ele criou. Na tabela a gente tem um usuário e 7 colunas agora. Tá? Então, essa que é a mudança que a gente fez. Eu vou fazer o seguinte: eu vou executar o nosso projeto de novo para que a gente possa acessar lá e para que eu possa mostrar isso para vocês, tá? Então, deixa só executar a nossa aplicação aqui. Já está quase no final aqui. Eu ia até pausar aqui, mas não vou pausar. Já executou. O que demora é sempre a primeira vez, que demora aí para executar, demora muito, muito mesmo. Aí depois que você executou a primeira vez, o restante acaba sendo bem mais fácil, perfeito? Então vamos só aguardar carregar aqui e já apareceu o menuzinho aqui de novo. A gente vai digitar o comando para que a gente possa acessar aqui o nosso banco de dados. Esse aqui eu vou fechar, ele vai haver mudança aqui, ó, ele vai adicionar mais um campo aqui, que é a regra, normalmente eu acho que vai ser aqui antes, eu estou falando assim, porque ficou antes do create de et, então ele acaba organizando nesse sentido, vamos ver se vai ser assim, né? Aqui, deixa eu ver, tá travado aqui ainda, mas no meu celular já carregou, deixa eu só executar de novo, vou fechar para que eu possa executar de novo esse carinha aqui. Então tá aqui, ó, ele já tinha carregado, é porque ele tinha travado. Não sei porque que travou. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no terminal, Shift M. Eu vou acessar aqui o meu Expo Drizzle Studio. Ele vai abrir novamente e ele não foi do jeito que eu falei que ou ia respeitar a hierarquia, mas ele criou no final aqui com a regra. Se eu salvar um usuário aqui, automaticamente ele vai fazer esse processo. Ele vai salvar agora a opção default. E isso a gente vai ver um pouco mais para frente quando a gente criar a lógica do usuário aqui do login. Na hora que a gente for fazer aqui, ó, na hora que a gente for salvar o usuário aqui, a gente já vai vir aqui e precisar de fazer todo esse processo. Essa daqui é uma das telas que precisa de ajuste também e a gente vai fazer isso já daqui a pouquinho, tá bom? Basicamente, referente à configuração do Drizzle Kit do Expo SQLite, seria isso. Então, o que, que a gente vai utilizar mais da agora para frente? Porque a estrutura básica já é isso, já está criada. A gente adicionou aqui ao nosso app, aqui ao nosso layout também, esse carinha aqui, referente à atualização. E para quando você adiciona esse carinha aqui, é interessante você adicionar um processo de migração, de update do Expo, do update do Expo. É interessante você fazer todo esse processo, que isso aí a gente vai fazer um pouco mais para frente também. Basicamente, eu queria trazer para vocês aqui, seria esse o processo referente ao nosso configuração do Drizzle Kit, a execução aqui no nosso terminal que de acesso ao banco de dados local aqui do meu aparelho. Eu estou acessando esse carinha aqui através do nosso, eu acho que não tem como deixar tema dark aqui, é só light mesmo. E é isso mesmo, não tem como não. Aqui ficou branco mesmo. Então seria basicamente isso. Através do Expo, a gente já está acessando esse carinha, então a gente já começa a deixar a nossa plataforma pronto para receber dados, salvar localmente e a gente dá continuidade aí, beleza?
Depois que a gente passou por todo esse processo de migração, de ajuste do banco de dados Expo SQL, juntamente com o Breeze ORM, que é um ORM para auxiliar a gente na busca de informações, para manipular os dados, para salvar no banco de dados de forma correta, perfeito? Então a gente está utilizando esse carinha aí, juntamente com o banco de dados Expo SQLite, perfeito? Então a gente passou aí por um processo de configuração, de migração e de atualização também, que você vai acompanhar aí, juntamente antes da gente iniciar esse processo. E é isso que a gente vai fazer da agora para frente, perfeito? E a gente vai continuar com o desenvolvimento dos nossos componentes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui a aplicação e eu vou desenvolver os próximos componentes daqui de baixo. Vamos só dar uma analisada aqui no nosso Figma. Eu vou desenvolver, a gente tem esse componente de categoria. Esse componente de categoria eu comentei com você que a gente iria dar uma analisada nele, vai dar uma melhorada um pouco mais para frente. Então a gente tem aqui, ó, juntamente desenvolvido, opa, é aqui, ó, esse carinha aqui. A gente tem o banner, as categorias, né, que é referente a esse carinha aqui, que a gente vai dar uma melhorada, que eu comentei com você. A gente tem aqui também categoria popular, que é esse carinha aqui, que é o categoria popular, né? A gente tem novos itens, que é o último componente que a gente desenvolveu antes da gente mexer com toda essa estrutura, instalar o banco de dados, fazer toda essa mudança, perfeito? Então, esse foi o último componente que a gente construiu e a gente vai construir esse carinha aqui, ó, venda rápida. E a gente vai construir já com ele todo preparado, com componente à parte, com componente reutilizável também, se você quiser adicionar esse componente em outra parte do seu código. Se você dá uma analisada aqui, ó, você tem venda rápida também. Aqui seria lá em ajustes, você pode adicionar todos esses carinha lá também, se você quiser chamar a atenção do seu cliente. E é esse componente que a gente vai trabalhar, perfeito? Então eu vou dar uma analisada aqui referente aos nossos projetos. O teste a gente já fez, a gente acessou o banco de dados, o Android já permitiu, perfeito, e a gente fez atualização também, então são duas tarefas concluídas, e a gente vai focar nesse componente aqui hoje. Eu vou até puxar esses outros para cá, ó, que esses outros aqui vai demorar um pouco mais, né, que é o mais popular, que é referente a esse carinha aqui, ó, que deixa eu ver aqui, ó, mais popular e tem apenas para você, que são os dois componentes que a gente tem, ó, o mais popular e o apenas para você. Então são dois componentes que a gente trabalha um pouco mais para frente, perfeito? Então já demos uma organizada aqui nas nossas anotações. Estou com o projeto em execução e agora eu vou vir aqui em Tab. Deixa eu só abrir o arquivo router primeiro, que é esse carinha aqui. Então eu estou aqui em novos itens e aqui embaixo eu vou adicionar o novo componente que a gente vai construir, que é o componente, deixa eu pegar aqui o nome, que é o venda rápida, né? Então aqui vai ficar o nosso componente de venda rápida, beleza? Então vai ser aqui que vai ficar o nosso componente abaixo. E a gente vai construir ele, deixa eu ver aqui como que eu construo. Ele pega com o produto, eu posso adicionar ele aqui dentro também nesse mesmo local aqui. Eu posso criar esse componente aqui mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui, ó. Kik SaleGrid. SaleGrid.txt. Então eu coloquei com um nome minúsculo, né? Eu vou copiar esse arquivo aqui, vou adicionar aqui também, já para construir a minha stack.screen. Name, deixa eu só adicionar aqui, o name tem que ser o mesmo. E o option eu posso fazer o seguinte, ó, copiar daqui de cima e colar aqui embaixo para acelerar mais. E aqui vai ser venda rápida. Ok? Então, venda rápida. E como ele é um componente, eu vou fazer o seguinte. Produto. Aqui nem eu precisaria também de coisa, mas eu vou fazer o seguinte.
Deixa eu só organizar aqui. Então, certas coisas a gente tem que organizar para ficar até visivelmente mais atrativo para a gente, beleza? Eu vou fazer o seguinte, coloquei o título mais header. Eu já estou colocando aqui, eu não preciso, eu estou colocando header show false aqui em todas as tags que eu colocar aqui dentro desse carinha aqui, ele está sendo falso. Beleza, então é isso que eu queria, eu ia colocar especificamente aqui, mas não há necessidade. Já adicionei e aqui dentro eu vou começar agora a criar. Eu vou criar aqui uma estrutura básica para a gente dar início. Eu vou só renomear aqui para maiúsculo. Eu vou deixar assim mesmo. Na realidade, esse componente aqui eu nem precisaria adicionar aqui. Aqui eu poderia criar em componente mesmo, ok? Então eu vou fazer o seguinte, esse aqui vai ser um componente, eu vou tirar esse carinha daqui. Deixa eu só tirar aqui. Eu vou criar aqui uma pasta produtos, pronto. E aqui dentro eu vou mover esse carinha para cá. Eu vou deixar maiúsculo aqui agora, porque é um componente. Ok, então eu tenho esse carinha como um componente agora, perfeito? Então ele não é uma rota. Aqui dentro eu vou deixar só rota mesmo, só screen, só tela, né? Só tela que pode ser navegável. O componente que a gente não vai usar navegação. E lembrando, você não deve utilizar também navegação fora do contexto do app aqui, ó, tá? Fora desse contexto, porque senão você vai ter problema e não vai funcionar. Você vai receber um erro e vai crashar a sua aplicação, perfeito? Então vamos lá começar a montar aqui a nossa estrutura. Primeiramente, deixa eu adicionar os carinha que a gente vai utilizar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar alguns caras aqui. Aqui eu vou adicionar dois hook aqui do nosso React, use effect e use state, que é o nosso estado. Essas duas ferramentas. Aqui no nosso React Native eu vou adicionar imagem, eu vou adicionar também touchable, opacity, que é o nosso botão. Vou adicionar também aqui o nosso presable, que é um botão sem estilo e sem animação, sem nada, tá bom? Simplesmente ele tem só a função de toque e outras funcionalidades, claro, né? Vou adicionar aqui também import from expo-router, que é a nossa rota. Deixa eu ver esse router aqui. E aqui de dentro eu vou pegar o hook use router, que é o nosso hook para navegação, que a gente vai colocar por propriedade, é claro, né? E eu vou importar também um ícone aqui. Eu vou utilizar aqui o meu Ionic @expo vector icons. E aqui de dentro eu vou pegar o Ionic, beleza? Ionicons. Isso. Basicamente é isso. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou adicionar algumas informações aqui que é muito relevante para você saber o que está passando na hora que você importar. Essas informações aqui acaba sendo enviado para a gente, beleza? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar agora as tipagens dela e a gente vai trabalhar com dois tipos. Eu vou criar dois, não é dois formatos, mas eu vou criar dois types aqui. Um é referente ao item e o outro é referente ao nosso componente. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Type venda rápida, itens. E aqui dentro eu vou lançar referente aos meus itens que eu vou utilizar. Ela vai ter um ID, vai ser uma string. Vai ter também aqui uma imagem, que eu posso pegar aqui do meu próprio React Native, uma image, source props type, esse carinha aqui, e eu adiciono aqui, ó, image source prop types. E eu também vou adicionar aqui o discount, vai ser um number. Eu vou adicionar aqui também a router, né? Que vai ser uma string. As nossas rotas aqui no Expo, o Expo Router ele utiliza uma string para fazer a navegação. O name vai ser uma string também. Eu vou adicionar mais uma propriedade, que é o price. Ele vai ser o number. Deixa eu colocar o number. E uma última
sale price, que é o preço de venda, né? Ele vai ser um número também. Então a gente tem um preço normal, você pode adicionar um preço e você pode adicionar desconto, né? Então tem um sales price, price sailor, eu não sei o inglês direito, tá bom? Mas sailor é venda, é o preço de venda, tá? Então nós temos o preço normal e o preço de venda. Você pode querer trabalhar alguma coisa em cima desse detalhe. E eu vou adicionar também aqui outro type, venda rápida props, tá? Venda rápida props. Aqui de cima a gente colocou o item, aqui de baixo é a venda referente, que é o que a gente vai utilizar no componente. E esse aqui a gente vai utilizar aqui. E a gente pode reutilizar também, a gente pode adicionar, criar aqui interface, a gente pode criar uma propriedade aqui referente, criar os types lá separados, mas um pouquinho mais para frente a gente migra isso aí primeiro, vamos testar aqui e deixar funcionando, depois a gente só faz a migração para lá que se torna mais fácil, tá? Aqui eu quero adicionar um title, ele vai ser uma string. Eu vou adicionar também aqui o itens, que é referente a esse carinha aqui em cima, que ele vai ser um array. Então a gente já vai fechando. Opa, aqui está errado o nome, né? Uma string. Eu vou adicionar aqui também columns, vai ser o number. Vou adicionar também aqui o end time. Vai ser um date ou se não vai ser uma string, beleza? Então ele vai ter aí dois tipos, né? Vai ter o tipo de data ou vai ter o tipo de string. Ele pode ser um ou pode ser outro. O on item press. Se ele pressionou no item, né? Aí eu vou pegar o item aqui com sua venda rápida, né? Item, sua tipagem, claro que aqui é um item, tá? Lembrando desse detalhe que aqui eu não preciso, aqui eu não posso colocar esse carinha aqui como a gente colocou aqui, ó, porque senão ele vai clicar em todos os itens, ele vai entender que ele vai clicar no objeto inteiro. Aqui não. Eu quero clicar em apenas um item, e lá eu vou pegar o ID na hora que eu passar, né? Eu posso dar o nome de item ponto, eu pego o ID aqui, ó, desse carinha. Esse carinha aqui, ó. Eu pego o ID desse cara aqui, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente criou aqui as nossas tipagens. Deixa eu só organizar aqui para ficar visivelmente melhor, até para vocês também. Na hora que vocês bater a carinha de vocês aí na tela, vocês conseguem identificar, tá bom? De forma bem mais fácil. Ó, ficou bem mais organizado, ficou pequeno agora. E a gente vai aqui para a parte de desenvolver os nossos componentes agora, perfeito? Então vou fazer o seguinte, aqui eu vou importar esse carinha aqui, ó, que esse aqui que é o nosso, que a gente vai utilizar, e aqui dentro eu vou adicionar algumas informações. Então o title eu posso definir um valor, mas eu quero deixar 100 mesmo, que eu quero utilizar lá no componente. Então o item, deixa eu ver, o item ele vai... Aqui eu posso definir que ele inicia com um objeto vazio. O item também, ou eu posso definir nada, alguma coisa, você pode deixar assim mesmo, tá bom? Então ele vai ter aqui column, que eu quero que ele tenha 3 colunas, eu vou definir um valor para ele, que 3 colunas. End time, e o último é o on item, que se ele clicou no item, né? É basicamente isso. Então seria isso aqui mesmo, eu estou definindo um valor padrão para essa coluna aqui, tá? Quando eu utilizar ela, então ela já vai ter um valor padrão. Se não tiver duas, ele vai dar um errinho para você. E aqui dentro agora eu vou criar aqui, ó, const. Eu vou criar um estado aqui, timing, timing set timing aqui. Deixa eu só use state. E esse cara aqui, eu quero definir uns valores para ele, que eu quero fazer assim. O hours, se eu vou hours, vai ser 0. E eu quero definir também aqui o minutes, vai ser 0. E o seconds vai ser 0 também. Então eu já defini aqui, ó, essas três
propriedade para ele, passando aqui dentro mesmo tudo com o valor 0 para que eu possa manipular essas informações, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui para manipular, para mim calcular todos esses valores de data? Eu vou utilizar o meu carinha aqui, ó, o meu Use Effect agora, que na hora que eu renderizar esse componente aqui, ele vai executar automaticamente para gente. Ele vai executar automaticamente para gente esse carinha, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar o nosso hook, que é o carinha que vai ser executado para calcular a nossa hora no momento que eu renderizar esse componente aqui, perfeito? Então eu vou fazer o seguinte, o compile já está até nos auxiliando aqui, mas eu vou fazer const now, que é agora, igual a new data, const. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer diferente mesmo. Em vez de eu fazer direto aqui dentro, que ele não vai aceitar, const e se return. Então ele vai retornar aqui dentro, se for diferente de end time. E aqui const, eu vou criar a função calculate time. Então, calculate time, ponto aqui, e aqui abaixo eu executo a função, tá? Mas deixa, ele tá const now new data const difference em time ponto o get, eu vou pegar o get time menos o now aqui, deixa eu ver, get time, when time, ele tá pegando data, tá certo aqui. Tô pegando dele e ele não reconheceu o get time. Que não vai vírgula. Tá falando que não existe. Deixa eu ver, tentar entender. Mas aqui ele tá funcionando. O problema é que é por causa da tipagem, tá bom? Ele tá falando que essa tipagem aqui não tá correta. A propriedade fala que a propriedade não tem, né? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui. Esse erro aqui é um erro de tipagem e eu vou fazer o seguinte. Ele tá com erro de tipo aqui. Ó, ele tá falando que o get time desse carinha não existe, né? Então, ó, ele tá falando, eu tipei ele com o mesmo string, mas ele tá falando que ele não tem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma atualização aqui. Então, o que que eu posso fazer? Ou eu posso tirar aqui, deixar só data, tirar string. Vamos ver, ó, ajustou, ou eu posso fazer outra forma também para que eu possa adicionar isso aí. Eu posso fazer uma verificação, eu posso deixar o datetime, se eu vou utilizar em mais locais, aí eu posso fazer de uma outra forma um pouco mais complexa, né? Fazer uma verificação aqui, se é string, ele vai executar uma coisa, se não é, ele vai executar outra validação. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui da forma simples mesmo, que ele resolva nosso problema. E a gente já tem aqui o endTime, né, que é eu peguei só o getTime menos o now agora, que é o getTime também. Eu estou pegando aqui as duas informações, criei as duas variáveis aqui. E aqui abaixo eu já vou fazer a nossa primeira diferença que for menor ou igual a 0. Aí ele vem aqui e faz a validação para nós. setTime. O setTime aqui, eu quero validar aqui a hora, minuto, que é o minutes, e o seconds, que é o que a gente passou aqui dentro desse carinha aqui, ó. Eu quero validar eles para 0 e vou retornar.
beleza? Se ele for menor ou igual a 0, então ele faz esse processo aqui pra gente. Caso contrário, const hours, que vai ser igual a math.flower. Aí eu vou pegar aqui a diferença. A diferença que vai ser calculado por 1000 vezes 60 vezes 24 e dividido por 1000 vezes 60 vezes 60, beleza? Esse é para a gente descobrir a hora de um dia, para fazer o cálculo da hora, para fazer o cálculo do minuto e do segundo, beleza? É basicamente isso aqui mesmo, não vai mudar disso aqui. Então, ele vai pegar aqui para você fazer o cálculo do minuto separadamente. Ele vai pegar 1000 vezes 60 vezes 60. E eu estou falando basicamente aqui do nosso componente para fazer o cálculo dessa hora separadamente para a gente adicionar num componente. É por causa desse motivo que a gente está calculando separado aqui, tá bom? Então, esse eu posso pegar o remaining juntamente com hora, minutes e seconds, tudo separado. Legal? Então, é por isso que eu fiz esse cálculo, mas eu poderia fazer em uma variável só, mas como que eu vou utilizar separado? Então, eu fiz o cálculo separado. Eu vou pegar aqui os 7 minutes e eu vou passar aqui as variáveis que eu criei aqui, ó. Hours, minutes e seconds, beleza? Então, aqui ele faz a verificação antes, se for menor ou igual a 0, ele vai manter 0. E assim a vida segue, dá um retorno aqui. Caso contrário, ele faz o cálculo das horas, dos minutos, no momento do seu now aqui, e seta a variável aqui embaixo para gente. E aqui embaixo, ainda dentro do nosso, que ele inicia, dentro do nosso use effect, inicia o cálculo imediato. Inicia o cálculo imediato, const time, eu vou pegar aqui, criar uma const time, set interval, que eu quero isso de tempo em tempo, tá bom? Eu vou pegar aqui a minha função, esse carinha que eu criei aqui, ó, set interval de segundo em segundo, que eu coloquei aqui, ó, 1000 milissegundos quer dizer 1 segundo. De segundo em segundo, eu quero que ele faça esse cálculo para nós. Atualiza a cada 1 segundo. Eu até adicionei uma informação aqui, até que fique até melhor e mais comentado para que você possa documentar o código para as pessoas que vêm, para os próximos que vai pegar o código aí para saber o que ele faz também. Beleza? Então tá aqui, ele executa, aí aqui nesse momento ele calcula de segundo em segundo. E aqui dentro eu vou retornar aqui o clear interval minutes, que é o time aqui, né, que ele vai limpar, e ele vai limpar e toda vez quando ele limpa, você calcula novamente e assim vai indo infinitamente. E aqui eu vou colocar o meu end time aqui como dependência, que eu quero que faça essa mudança no momento da execução dessa variável aqui. E é basicamente o nosso use effect está pronto, é isso que a gente tem que fazer. Agora abaixo eu vou formatar, vou criar uma variável para trabalhar com format. Format time value, que eu vou formatar o valor do time, né? Eu poderia fazer isso aqui em um local separadamente, mas se você achar necessário que você vai utilizar só aqui, não há necessidade, mas você poderia ter uma pasta utils aqui, ó, uma pasta utils e criar esse format time aqui dentro de um componente, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, ele vai retornar aqui o value, opa, aí eu tenho que passar aqui, ó, para lá, value, e aqui eu vou passar, esse value aqui eu posso mapear como esse valor, ele vai ser uma string, ele vai ser uma string, né? Deixa eu mapear como string, se a gente não conseguir como string, a gente vem aqui e troca. Value.length length to string, ponto, eu vou adicionar aqui um pad start, e é isso mesmo, 2 e passando o valor 0 aqui. Estou formatando já o meu valor time, ele vai adicionar o valor 0 para tipo assim, ó. Então ele vai adicionar o valor 0, opa, 0 nesse formato aqui, né? Porque eu estou querendo 2, 0, 0, perfeito? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar minha função de executora, que vai executar, que você vai clicar no item press
Então, tá aqui, eu vou criar a função aqui pra gente. E eu vou passar aqui dentro também o item. E eu posso até mapear, até adicionar esse carinha aqui, ó, que é o item mesmo que eu preciso. Poderia passar o valor completo, mas aqui eu só vou precisar do item. Então vamos dar uma analisada, qualquer coisa a gente vem e faz a troca aqui, tá bom? Então ele vai fazer o seguinte, vai verificar se o type é daqui de baixo, ou dessa outra validação, tá aqui, ó. Então eu vou adicionar esse carinha aqui. Vou adicionar esse aqui mesmo, até para não ter problema. Venda item prop, item press, ele vai ser basicamente um item press passando o item aqui. Deixa eu ver. Ponto. O ID, o item. Deixa eu ver se está correto. Eu vou ter que passar esse carinha aqui como... Agora eu não preciso disso aqui mais. Deixa eu ver se eu passo o item aqui. Deixa eu ver aqui como que eu ajusto esse detalhe aqui. Ó, legal, eu estou passando simplesmente o item só. Não preciso de passar mais nada, ponto. Então aqui eu vou ter basicamente as informações do item aqui. Legal? Então é isso mesmo. E agora eu vou fazer o seguinte, else if, ou senão ele vai direcionar para a nossa router.push, deixa eu ver, aqui, não é assim. Então router.push, eu vou pegar aqui router.push, e aqui eu vou colocar o item.router passando por parâmetro. Que faltou, deixa eu ver o que faltou aqui. O que eu estou colocando aqui? Eu tenho que fazer a verificação primeiro, né? Tem aqui o item.router. Aí eu vou passar aqui, o push vai ser o item.router, mas por que ele está dando aqui? O tipo é string, ele está com erro de tipagem aqui. Na realidade, esse erro aqui é erro de tipagem que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui um as_n só para tirar esse errinho aqui, para não ficar esse erro de tipagem aqui, mas a gente pode ajustar esse detalhe aqui, ó. Ele tá, a router está como string, e é basicamente isso mesmo, mas como que ele é uma propriedade de rota, deixa eu ver um detalhe aqui. Então, por isso que ele está dando erro, que ele está pegando o router daqui de cima, deixa eu ver aqui, eu acho que é alguma coisa. Eu sei porque que tá dando erro aqui. Esse carinha tá dando erro por causa desse detalhe, ó. Esse router aqui, ele tá pegando diretamente daqui de dentro, mas eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar uma instância e pegar e utilizar o nosso hook de navegação, que eu vou instanciar, criar um objeto. Agora ele deveria, assim, eu estou pegando o meu router da navegação.push, mas mesmo assim ele continuou ainda dando o erro. Eu vou ter que colocar, deixa esse carinha aqui as_n mesmo, até porque aqui ele está passando um string e router seria um string também, né? Mas vamos lá, seguir a nossa vida agora para frente. Agora a gente vai começar a trabalhar com os nossos componentes, a gente já mapeou tudo, a gente criou toda a lógica, porque fica mais fácil agora da gente só implantar aqui e fazer mudança, testar essas coisas todas, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar o class name, margem bottom 6 simplesmente. Eu vou tirar esse carinha daqui de dentro. E aqui agora dentro eu vou fazer o seguinte. Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou adicionar um comentário até para ficar anotado. Eu vou adicionar uma view. Aqui dentro eu vou criar o meu componente agora. Class name flex rom, que é de linha. Item não, justify between, deixa eu só pegar aqui, item center, mb2, margem bottom, não 2,
pixel na horizontal de 4 e pixel na vertical de 2. Aqui dentro eu vou adicionar agora o meu title. Eu vou adicionar um texto, né? Um texto. E aqui dentro eu vou pegar agora o meu title. Lembrando que esse título aqui, eu poderia afirmar ele aqui, ó, tipo assim, isso aqui. Mas eu quero utilizar ele lá no componente lá, tá bom? Porque ele é uma string, tá aqui, ó. Ele é uma string na tipagem nossa. E eu poderia utilizar ele num formato diferente. Deixa eu só... Eu vou acessar aqui a nossa aplicação. E a gente pode conferir esse carinha aqui. Eu já vou utilizar ele... Eu não vou conseguir utilizar ele agora, mas deixa eu só importar ele aqui. Ele está como kick start Sailor, né? Kick Sailor Grid. Então deixa, ó, não tenho nada aparecendo, mas eu vou fazer o seguinte, eu já posso adicionar o title aqui que eu já adicionei, ó, o title, é venda rápida. Então, ele já aparece aqui, venda rápida pra gente. O que que a gente vai fazer? Agora a gente vai estilizar esse carinha aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou estilizar esse cara aqui, eu vou colocar um text XL, fonte neutral, fonte. Deixa eu ver qual que são as que eu tenho instalado aqui no meu projeto, que eu não me recordo mais. É o Burlow, né? Então eu vou colocar fonte Burlow e ele já aparece aqui pra gente o Burlow. Eu vou pegar o 700. Posso até pegar um outro maior, 900. Eu também vou colocar aqui um text.zinc.800. E é basicamente isso, eu não preciso mais do que isso, tá perfeito. Aqui abaixo agora eu vou adicionar uma outra view, para que eu possa trabalhar com o restante das informações. Então eu vou colocar aqui um class name, flex de linha, um item center. Vou adicionar também aqui um Ionics, que é um ícone, né? Então tá aqui. Eu vou pegar aqui a mesma cor. Perfeito. Então ele já deu aqui o alarme. Eu poderia pegar o alarme outline. Legal. Eu vou adicionar também embaixo aqui o meu formato. O meu formato, deixa eu pensar aqui. Eu vou pegar o meu format time value, time reminder ponto hours, class name, eu vou colocar aqui um bg.zinc.200, né? Round. Eu vou adicionar também aqui um pixel px1, fonte Burlow, vou pegar aqui um 500. Também quero adicionar um text.zinc, um 700. Eu vou adicionar também aqui um margem R, margem left, né? Um margem left, que seria um margem R. Aqui eu vou adicionar também um MR1, que é o margem right. E aqui number,
é ponto to string. Ele está com problema de tipagem aqui só, mas ele já fez a conversão aqui para gente. E eu basicamente seria esse o componente. E a gente vai adicionar aqui abaixo, por isso que tem aqui é MR, aqui ó, MR. Eu vou adicionar aqui um outro texto. E aqui eu vou adicionar esses dois pontinhos, que é o igual. Aqui um class textzinc.700. E é basicamente isso. Daqui a pouco eu ajusto mais alguma coisa se precisar referente a esse ponto aqui. Eu vou adicionar aqui um outro texto, que eu vou pegar aqui o minutes. Eu vou adicionar um outro texto aqui, que vai ser com dois pontinhos. Basicamente é o mesmo. Eu vou até copiar aqui e colar aqui. E aqui abaixo eu vou adicionar um outro texto juntamente com os sequences. Então fica separando assim por ponto. E a gente fez aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o class name dg200, basicamente eu vou deixar o mesmo, mx, aqui, aqui também, basicamente é o mesmo, perfeito?
Então a gente já adicionou as informações que a gente precisa. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou executar minha aplicação, até para a gente conferir também, né? E ver certinho se funcionou com as informações que a gente. Vamos só aguardar aqui a execução. Tá terminando aqui já a buildagem, o build do nosso projeto. A gente só vai aguardar a finalização do build e a instalação do app no nosso projeto. O build foi concluído com sucesso, agora ele vai instalar o aplicativo no nosso celular, que é esse processo aqui, ó, ele pegou o caminho, o debug, que foi gerado o APK lá, nesse caminho aqui, então ele faz a instalação, que aqui você pode até acompanhar, executou, agora vamos acessar aqui a nossa aplicação. E a gente tem aqui a nossa oferta, ficou até legal. E ele tá diferente. Essa oferta venda rápida, né? A oferta para 2 horas foi o que a gente colocou aqui, ó. Então ele começa a contar, fazer uma contagem regressiva de 2 horas. A gente não tem um clique ainda que ele direciona, porque a gente não tem tela. E se ele clicar aqui no componente, a gente não vai encontrar. Eu coloquei aqui, ó, 2 horas, né? Get mais 2, e ele vem fazendo essa regressão. Então, 20% off foi o que eu coloquei para todos. Se eu vim aqui no produto em si, colocar, deixa eu ver. Isso aqui é um detalhe interessante que esse percentual daria para a gente pegar aqui também, ó, criar um valor na tabela. Mas enfim, por enquanto ele está ótimo assim. Ele vai pegar o item ponto discount e o item do desconto, né? O item do desconto, 3 colunas, que seria 3 colunas. Se eu colocar 2, ele cria 2, olha só, que ficou legal pra gente, tá? Então, se eu adicionar uma, é tudo configurada já, mapeada certinho. Então, ele cria aqui uma coluna só. Se você adicionar algumas informações, você não vai ter problema, beleza? Então, ele criou 3 colunas certinho aqui pra gente. E agora, eu acho que tá certo, tá legal aqui a nossa configuração. Eu acho que ficou bacana aqui a nossa estrutura, o nosso projeto, o nosso componente que a gente está criando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar esse detalhe aqui, ó, que eu estou vendo que esse card aqui ele está fora, então seria o grid. Eu estou pegando esse grid aqui, de um Flexo Pixel PX1. Ó, eu tirei ele ficou igual agora. Era só tirar para deixar esse carinha igual. Cliquei na imagem, não tem nada, né? Não, eu cliquei nessa outra aqui, ó. Por isso que ela direcionou. Legal. Então a gente tem aqui já o nosso componente criado. E na próxima aula que a gente viu aqui novamente, a gente vai criar os próximos componentes, que seria esse mais popular aqui. Esse mais popular para a gente criar esse carinha aqui. Claro que ficou faltando alguns ajustes ainda para que a gente possa adicionar. Eu vou, por exemplo, você pode melhorar ele bem mais. Você pode, por exemplo, aqui no discount, na hora que você dá um desconto, você pode colocar menos. Você vai ver lá que ele está menos. Legal? Então, esse carinha, olha lá, ó, ele tá menos, só que tá branco. Eu vou colocar aqui só para dar um espaço mesmo. Então, ele dá um espacinho, ó, fica menos 20%, e fica mais relevante para o usuário final. O absolute dele aqui tá no top, eu vou mudar aqui para right. Eu vou botar ele para esquerda. Eu vou tirar esse carinha aqui, eu vou botar para 0. Não, eu vou botar para 0, não tirar, né? E o top também botar para 0. E é basicamente isso. Agora ficou bem ajustadinho no cantinho lá. Não tem problema que apareça aqui, porque aqui seria o vestido que a pessoa está fazendo propaganda, né? E seria basicamente isso. Eu achei interessante
aqui esse cantinho nesse formato assim, beleza? Então a gente tem aqui já um componente criado. Nós temos aqui a nossa hora também que ficou legalzinha. A gente fez alguns parâmetros aqui para que a gente possa calcular esses caras no momento que é carregado, que é montado essa página aqui. Então ele já começa a calcular esse carinha aqui, ó. Então ele tem 2 horas, é claro que você tem que fazer ele ficar contínuo, né? Quando você renderiza a página, se não me engano, ele volta, estava em 1,57, não, continuou em 1,57, salvou no estado, né? A gente tem essas informações salvas no estado. Só quando você matar o app, eu não sei, eu acho que ele voltou agora há pouco, 1,56. Então, mesmo trocando, mesmo navegando no componente, ele continua ainda, porque a gente salva dentro desse estado aqui, ó. Então, isso aqui é a função que vai fazer as mudanças, e aqui é o estado, que é a variável que guarda essas informações atualizadas. É por isso que está 1,56 e assim vai indo até acabar a promoção. Então, você pode montar alguma coisinha aí que seja de 2 horas, 3 horas, alguma coisa assim, perfeito? Então, ficou bem explicado. Eu creio que você deve ter entendido. Qualquer coisa, faz uma pergunta aí no comentário que a gente vai interagir, beleza? Dá um joinha, compartilha, manda para os seus amigos, indica aí o nosso canal para que essa informação, para que esse material seja relevante para outras pessoas também, porque o YouTube ele entende como isso, tá? Quando mais você clica, compartilha ou comenta alguma coisa só para dar engajamento. E se tiver dúvida, pergunta mesmo, tá bom? Que a gente vai interagir. E se a gente não interagir, outra pessoa que também entende vai interagir, vai responder para você aí, comunidade. Eu creio que é isso, perfeito? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.